Paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, vou pedir que vocês abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, verso 25. Aqueles que estão sem a sua Bíblia podem acompanhar aqui no telão. Eu gostaria de agradecer ao convite do pastor Magdiel, também ao grupo de missão, porque o culto de missão ele virou uma chave na minha vida. Então ele é de fato muito especial para mim. Obrigada pelo convite. E quando o convite veio, meus irmãos, eu tenho uma enfermidade que ela causa muitas dores. Mas quando o pastor Magdiel me mandou o convite, eu disse, eu vou com dor mesmo. Estamos aqui, sustentados pelo Senhor. Mateus capítulo 6, verso 25 diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Até aqui, meus irmãos. Eu vou repetir. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, este é um texto muito conhecido. À medida que eu for lendo, os irmãos vão se recordar. É um texto muito conhecido de uma grande maioria aqui na igreja. Mas muito mais do que nós conhecermos, nesta noite o Senhor nos convida a refletir se de fato nós estamos vivendo isso. A palavra nos fala que Jesus, ele está ali na Galileia e ele vai pregar a palavra, ele vai nas sinagogas ensinar, ele prega a palavra, muitas pessoas são trazidas até ele e a palavra nos diz que ele cura todos aqueles que foram trazidos até ele. E nesse lugar, nessa andança, nessas ações do Senhor, nesses milagres operados, muitas pessoas de outras cidades vieram até a Galileia, onde Jesus estava. E a Bíblia nos relata que todos aqueles que foram trazidos a ele, saíram com o seu milagre, saíram com a sua bênção que tinha ido buscar. E essa é uma característica que não foi operada no passado, mas ela hoje é real, é viva no nosso meio. Todos aqueles que saem das suas casas, como nesta noite nós fizemos, se nós depositarmos o nosso coração com inteireza diante do altar do Senhor, nós sairemos daqui com a resposta, com um conforto, com um consolo, que só tem nele, que só existe nele, nesse Deus poderoso, que nos sustenta, que nos mantém de pé. E aquela multidão de muitos lugares vieram, a cidade estava cheia, e Jesus então ele tem uma ação. A palavra nos diz que ele sobe a um monte, de um dos montes da Galileia, ele se assenta, e agora ele vai ensinar a muitas multidões, a muitas pessoas que estavam ali. E nós entramos nesse capítulo 6. Os capítulos de Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. É uma palavra, segundo os teólogos, é uma das mensagens mais poderosas, mais profundas do ministério de Jesus.
E o Senhor então ele inicia os seus ensinos. Aquela multidão ali ouvindo Jesus. E ele inicia o seu sermão. E aquilo que ele falava, irmãos, ia de encontro. Confrontava o coração daqueles que estavam lá. As palavras de Jesus foram: felizes são aqueles que sofrem. Felizes, bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados vocês serão quando vocês forem caluniados, perseguidos, maltratados. A palavra que confronta. E nesses ensinos ele diz, aquela multidão que está ali entre muitos ensinos, muitos ensinamentos do Senhor. Ele diz: vocês são sal, vocês são luz, vocês precisam fazer a diferença onde vocês estão. Ele diz que temos que perdoar. E ele diz para toda aquela multidão que está ali: o Pai é nosso. O ensino que confrontou aquele povo que estava ali. Porque o evangelho verdadeiro é aquele que confronta. Não é aquele que vai massagear o seu erro, o seu pecado, mas é aquele que te confronta e te provoca mudança. Quando você sai daqui, você entende: olha, eu preciso mudar. Esse evangelho que é vivo, que é transformador. Foi isso que Jesus estava ensinando naquele lugar. E qual era o contexto do povo judeu? O povo judeu, eles viviam debaixo do Império Romano. O império que depositou sobre o povo judeu um peso muito grande. Na área política, econômica, social e religiosa. Então o coração do povo judeu, o que eles desejavam era a libertação. Eles desejavam o Messias prometido no Velho Testamento. Mas o Messias que eles haviam idealizado. O Messias que teria as características de Davi, como um guerreiro, como aquele que seria um libertador, que ia tirar eles debaixo do Império Romano. E Jesus vai ensinar para eles o seu reino. Jesus vai trazer para eles uma mensagem que confronta. Uma mensagem que não é uma mudança externa, mas é uma mensagem que provoca uma mudança interna. Isso ele oferece àqueles que estavam ali. Confrontou. E evangelho é isso. É confronto que provoca mudança. Eles esperavam que Jesus viesse, que o Messias viesse, para tirar ele daquela condição, que era uma condição externa. Mas Jesus está dizendo: eu preciso te apresentar uma mudança que é interna. Uma mudança que muitas vezes ela é mais importante do que aquilo que eles desejavam. Porque se eles mudassem internamente, eles teriam condições de viver naquele momento. Viver, atravessar aquele processo. E o Sermão do Monte, então, ele muda o eixo do exterior para o interior. E nessa verdade que confronta a realidade vivida. E aí busca a necessidade de mudança, que nós chegamos no capítulo 6 e no verso 25. Porque é algo que o Senhor quer nos acrescentar nesta noite. Projeta para mim, por favor, o verso 25. E nós vamos seguir na mensagem, seguir na palavra do Senhor. Essa era a condição daquele povo. E Jesus ali diante deles vai dizer: por isso vos digo. Jesus tinha uma palavra para ele. Olha, eu tenho uma palavra para vocês. Jesus está dizendo nesta noite: eu tenho uma palavra para vocês. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida.
E ele continua: pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Jesus então agora ele vai estabelecer nesse ensino, ele vai construir uma metáfora para que eles pudessem entender o seu reino, a mudança interna que tira o homem da condição de ansiedade e leva ele a viver a dependência. O Senhor está dizendo ali naquele primeiro versículo, Jesus pega as coisas básicas: beber, comer, vestir. O que o Senhor estava dizendo ali? Que nós não devemos nos preocupar com aquilo que é básico. E ele faz um paralelo. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? O Senhor estava dizendo que precisamos mudar o foco do nosso olhar. E por isso ele começa com aquilo que é básico: beber, comer e vestir. Para que o nosso coração, ele não esteja depositado naquilo que é perecível. E ele diz: não andeis ansiosos. É a palavra do Senhor. Mas fica uma pergunta para cada um nessa noite: como você tem andado? Como você tem andado? Andar é um verbo, é uma ação. Jesus está falando de movimento, está falando de dia a dia. Como tem sido o seu dia a dia? Porque a palavra que ele já liberou sobre as nossas vidas nesta noite é esta: não andeis ansiosos. E nós precisamos entender algo, meus irmãos. A ansiedade, ela é algo inerente do homem. Na nossa questão biológica humana, nós temos ansiedade. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida, da questão hormonal, porque ela vai nos colocar atento, vai nos deixar mais alerta. Mas o cerne do ensino de Jesus para aquele povo era de que, quando essa ansiedade que faz parte, que é normal, ela toma o lugar da nossa fé. E quantos têm vivido desta forma? Aquilo que é para ser normal na nossa vida, aquilo que é para ser comum, que faz parte da nossa constituição biológica, toma o lugar da nossa fé. É a ansiedade que domina muitas vezes o nosso coração e a nossa mente. A Bíblia não nos condena de nós termos algumas preocupações. A preocupação que existe no cuidado, no planejamento, isso faz parte da nossa natureza também. Agora, o que a Bíblia condena e nos ensina nesse texto é a pré-ocupação. É você estar ocupado antes. É isso, é o alerta que o Senhor, que o Espírito Santo nos dá nesta noite. É a pré-ocupação. É antes, você está ocupado antes daquilo que vai acontecer. Muitas vezes nós chegamos aqui na casa do Senhor, nós temos um problema para resolver lá na quinta-feira. Mas nós já deixamos de dormir no domingo, quando não antes. Nós estamos aqui no culto, nós estamos pensando lá naquilo que a gente precisa resolver. Jesus te achou. Fui eu não, foi Ele. E nós nos encontramos assim. E Jesus, olha, não andeis ansiosos. Então Jesus começa então, ele nos atenta para entendermos que nós não temos
que carregar com as forças de hoje os pesos de amanhã. E ele diz: para cada dia basta o seu mal. O Senhor quer a completude dos nossos corações, naquilo que está relacionado à confiança, dependência. O Senhor, então, Ele vai continuar dizendo, Ele pega as coisas que são básicas, comer, beber e vestir. E não é que para isso que isso não é importante, é extremamente importante, mas Ele não pode ser o centro da nossa existência. A nossa preocupação, ou a nossa preocupação, nós precisamos descansar. É uma noite que o Senhor nos convida para descansar. E como nós descansamos? No Senhor. No Senhor. E nós vamos entender que o nosso sustento, ele não depende só de nós. Porque às vezes a gente acha que eu vou levantar, vou fazer, eu tenho trabalho. Sim, nós temos, o Senhor não está nos tirando essa responsabilidade de nós. Mas entenda que o seu sustento, ele não depende só de você. Eu poderia dizer até mais que o seu sustento nem depende de você. Porque o dia que o Senhor quiser fechar as portas, Ele fecha. Vos digo, não andeis ansiosos quanto à sua vida. Verso 26. E o Senhor continua o seu sermão, é um ensinamento, meus irmãos. Hoje é um culto de missões, mas que o Senhor, que é o maior de todos os missionários, se propôs a ensinar, a evangelizar um povo que precisava se manter firme depois da sua partida. Um povo que vivia debaixo de uma condição difícil. Eu já disse aqui político, religioso, social, econômico, mas eles precisavam se manter firme, porque o coração deles não podia estar nisto. Porque as dificuldades se levantarão nas nossas vidas. Tem se levantado, mas o nosso coração, ele precisa estar no lugar certo. E o lugar certo é na confiança de que Deus, que fez no passado, que faz no presente, Ele vai fazer no futuro. Ele é o Deus do presente, do passado e do futuro. Não andeis ansiosos pela sua vida. Verso 26, o Senhor diz assim: olha, agora eu vou convidar vocês. Olhem as aves do céu. Olhem para elas. Porque muitas vezes o que nós precisamos é sair lá fora. Ou então abrir a janela da nossa casa e olhar essas aves que o Senhor tem sustentado, que não tem faltado nada a elas. Quando o nosso coração estiver ansioso, é isso que nós precisamos fazer. Abrir a nossa janela e ir lá, ter com elas. E o verso 26 diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas. Nós somos tão valiosos diante do Senhor. O preço que Jesus pagou naquela cruz pelas nossas vidas. Nós somos todos nós aqui comprados a preço de sangue. Ele está dizendo: olha lá para as aves. Olha lá para elas. Meus irmãos, esse versículo não é sobre aves. Não é sobre aves. É sobre confiança. Aonde está a sua confiança? Não é sobre aves. É porque elas sabem que elas não existe ansiedade. Ele está fazendo uma metáfora. Olha para elas. Existe uma confiança. Esse versículo não fala de aves. Não é sobre aves que Jesus nos chama a atenção. É sobre confiança. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam, mas elas são sustentadas. E sabe qual é o segredo do sustento? É porque elas têm um pai. Elas têm um pai. E nós somos uma igreja, nós somos um povo que nós temos um pai. Nós temos um pai.
que se importa com detalhes. O nosso Deus se importa com detalhes. Eu já contei algumas vezes e eu vou dividir com alguns irmãos aqui que ainda não conhecem. Na minha gestação, nós passamos por um momento financeiro muito difícil. E um dia eu fui ao centro e olhei aquele kitzinho que coloca no berço. E eu desejei aquilo. E eu não falei nada para ninguém. Nada. Eu só falei, Senhor, eu gostaria de comprar isso, de ter isso para minha filha. Mas nós não tínhamos condições financeiras. E um domingo, a minha pastora, que morava em Cascavel, ela chegou ao culto e falou assim, Renata, eu trouxe um presente para a Rebeca. E quando ela acabou o culto, ela abriu lá a mala do carro, estava lá o mesmo joguinho de berço que eu tinha visto, a mesma cor. Então vamos entender uma coisa, meus irmãos, nesta caminhada, um Deus que se preocupa com o joguinho de berço na mesma cor, Ele se preocupa também com a sua vida, com a sua necessidade. Ele não mudou. Ele não mudou. Então esse versículo está dizendo, olha, não é sobre hábitos, é sobre confiança. Vocês valem muito mais. Por que você está ansioso? Por que você tem dado liberdade, autorização, autoridade para que a ansiedade tome lugar na sua vida e diminua a sua fé? Porque ela ocupa um lugar que não é dela e tira a nossa fé. É esse Deus que nós estamos aqui, é o Deus que se importa com um joguinho de berço da mesma cor e que se importa com aquilo que é a sua necessidade nesta noite. É esse Deus que eu te apresento, você que entrou aqui nessa igreja nesta noite. E é este Deus também que eu te faço lembrar, você que está aqui todas as noites. Porque muitas vezes as adversidades nos faz tirar o olhar da verdade, de que Jesus vai nos suprir, que Ele vai nos sustentar. A confiança em Deus como Pai é o que vai te sustentar. É o que vai te sustentar. A confiança não está baseada nas circunstâncias, mas está baseada na palavra de um Deus que não falha, que não erra, que nunca falhou e que não vai falhar. Verso 27. Jesus continua ensinando. O maior de todos os missionários, fortalecendo uma multidão. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E agora Jesus estava dizendo para eles, côvado é 45 centímetros. Jesus faz a pergunta, vocês conseguem? Vocês conseguem aumentar a sua estatura? Não. Porque existem coisas que não estão no nosso controle. Mas para tudo aquilo que não está no nosso controle, eu preciso te lembrar que está no controle dele. Então pare, muitas vezes, de insistir com aquilo que não é para você resolver. Porque você não vai dar conta. O que não está no seu controle, está no controle dele. Reconhecendo que há coisas que não estão nas nossas mãos. Mas se nós colocarmos nas mãos dele, Ele tem a solução. Ele tem a resposta. O que não está no seu controle? O que você tem buscado? O que muitas vezes você tem tentado resolver? Não tem problema nenhum estar no seu controle. O problema está em nós. Porque nós gostamos de controlar. Nós gostamos, nos sentimos mais seguros. Quando, na verdade, a maior segurança
é quando as coisas não estão no nosso controle, mas está no controle dele. Essa é a maior segurança da nossa vida. É a segurança de que não vai dar errado. Porque enquanto estiver no nosso controle, há uma possibilidade imensa daquilo não acontecer. E em muitos momentos da vida, da minha vida e da sua vida, Deus tira o nosso controle para ver se a gente confia no controle dele. Deus cuida do que você controla, mas ele também cuida daquilo que você não controla. Qual de vós poderá todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Verso 28. E agora o Senhor vai dizer: olhai. Olhai os lírios do campo. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. O Senhor está dizendo ali: se eu cuido daquilo que é passageiro, quanto mais de você. A erva que um dia está aqui, a outra é colocada no fogo, deixa de existir. Quanto mais de vós. E há algo interessante que tem neste versículo. Ele diz assim: homens de pequena fé. O Senhor não está dizendo que não há fé. E o Senhor também não está dizendo que é a fé que está lá em Mateus 17, 20, como a grão de mostarda, não. Homens de pequena fé, o Senhor está dizendo, a pequena fé aqui é aquela fé que oscila, é aquela fé que desaparece diante das circunstâncias. Pequena fé. Fé não é esforço, fé é entrega. Fé é entrega. E ele diz assim: olhai. E por que olhai? Porque muitas vezes o nosso olhar, ele está no lugar errado. Olhai para os lírios do campo. Olhai para aquilo que Deus já fez na sua vida no passado, aquilo que Deus tem feito no presente. E olhai para aquilo que Ele pode fazer no seu futuro. Porque Ele já está lá. Nós estamos aqui, presente, mas Ele já está lá. Então o convite dele é olhar, e vocês precisam olhar, mas é olhar na direção certa, no lugar certo, para a pessoa certa. E a pessoa certa, para que nós possamos olhar, é o Senhor Jesus. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Quem não tem onde descansar, vive preocupado. Mas há um descanso aos pés do Senhor. É a noite de descanso, é a noite de entrega, é a noite de renovar diante do altar a nossa confiança num Deus que não falha, que não erra e que não perde batalha. O verso 31, e ele diz assim: portanto, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Verso 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitai de todas estas coisas. E agora o Senhor vai dizer: não estejais inquietos.
Meus irmãos, a palavra inquietos, ela é muito usada na navegação. Quando os navios, eles sofrem com as tempestades, com as ondas muito grandes, né? Quando eles são surrados pelaquela onda muito grande, é uma palavra muito usada nas embarcações. E olha que interessante. O Senhor está dizendo que nós não devemos estar inquietos, porque muitas vezes a nossa alma está assim, inquieta, sem paz, porque nós estamos, ao invés de confiar, dando espaço para uma ansiedade que tira o nosso foco, a nossa visão num Deus e coloca o nosso foco, a nossa visão na circunstância, no momento difícil. E ele diz então, nesse versículo, portanto não vos inquieteis dizendo. E agora o Senhor vai nos ensinar algo, que toda a ansiedade que antes era interna, agora ela vai se exteriorizar, dizendo: não comeremos, não beberemos, ou como nós vestiremos? A ansiedade, que agora se transforma em palavras, e que muitas vezes nos leva a duvidar daquilo que Deus pode fazer. E o Senhor nos fala sobre isto, e Ele diz assim: olha, esta é a condição dos gentios. E quem é o povo gentio? É o povo que não conhece o Senhor, é o povo que não tem uma experiência com Deus. Ele diz: olha, isto é comum com os gentios. Aqueles que não conhecem o Senhor vivem nesta condição. Mas nós somos uma igreja, nós somos um povo, redimidos no sangue do Cordeiro. E não é este lugar que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, nesta caminhada. Porque os gentios, a ansiedade, meus irmãos, muitas vezes nos torna gentios. E ele diz: o Pai, Ele sabe o que você precisa. Então você não está lutando sozinho. Você não está lutando sozinho, mas você está sendo cuidado. Ele não está dizendo: não trabalhe, não faça a sua parte, não se preocupe com nada. Ele está dizendo: não viva como se você não tivesse um pai. Quanto ensino naquele dia. Talvez, meus irmãos, muitos saíram de lá, talvez até inconformados com aquilo que estava sendo derramado na vida deles. Mas nós sairemos daqui levando esta palavra nos nossos corações. Uma palavra que transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de olhar, porque amanhã começa tudo de novo. Todos nós sairemos daqui para enfrentar as nossas batalhas. Há muitas coisas que nós precisamos resolver, tem contas para pagar, responsabilidades a assumir. Mas o Senhor, o Espírito Santo, nesta noite, nos ensina: não andeis ansiosos pela vossa vida. Reorganiza o seu olhar, reorganiza a sua confiança. Não viva como alguém que não tem um pai. Nós não podemos nos encontrar inquietos. Inquietos é a movimentação sem propósito. A nossa movimentação precisa ser todos os dias debaixo do propósito do Senhor. O propósito de confiar, mesmo quando aquilo que está diante dos meus olhos diz o contrário. Mas eu confio, Senhor,
porque eu sei que eu tenho um Pai. Verso 33. E nós caminhamos para o final desta mensagem. Jesus, depois de ensinar tudo, levantar todas estas verdades, agora Ele vai dar a solução. Porque Jesus não é aquele que aponta, somente aquele que aponta o problema, mas é porque Ele tem a solução. O adversário é aquele que aponta, muitas vezes, o nosso erro. Mas Jesus, Ele tem o poder de dar a solução, a resposta. E agora, diante daquela multidão, Ele vai revelar um segredo, para que toda esta condição, para que toda ansiedade não ocupe o lugar da fé, da confiança nas nossas vidas. E Ele diz assim no verso 33: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, tudo aquilo que Ele tinha falado, aquilo que era básico, tudo, estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava dizendo: olha, tem um lugar que você pode ocupar diante da sua caminhada, do seu dia a dia. E este lugar é este aqui, o lugar de buscar. É o lugar que te protege, que te livra da ansiedade. Ansiedade que te traz dúvida. Ansiedade que te traz preocupação. E esse lugar é no Senhor. E Ele diz: me busca. Me busca. E talvez seja isso que muitas vezes nas nossas vidas, nesses momentos difíceis, é o que nos falta. Buscar. Porque primeiro a gente tenta resolver, ao invés de buscar. Jesus ensina que o problema não é a ansiedade que nasce. O problema não é a ansiedade, que faz parte do homem. Mas é quando as prioridades, elas estão desorganizadas nas nossas vidas. Aí a ansiedade, que seria algo biológico do homem, passa a ocupar um lugar que nos oprime, que nos entristece, que tira o nosso sono. E Ele diz: esse lugar tem o poder de te acrescentar todas as coisas. Que segredo maravilhoso é esse que Jesus revela às nossas vidas. Este lugar tem o poder de te acrescentar todas as coisas. E o Senhor não está dizendo só aquilo que é material, meus irmãos. Porque o material é necessário, mas não é o principal das nossas vidas. O material é sempre o necessário, mas o principal é quando nós buscarmos a Ele e encontrarmos Ele. Ele não estava dizendo ali de um reino, um lugar físico, mas o reino aqui que Ele chama a atenção e diz que é necessário nós buscarmos, é um reino onde o governo de Deus é nas nossas vidas. Eu não decido, eu não escolho,
eu não defino sem antes buscar nele a resposta que eu preciso. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de muitas respostas. E Jesus está te dando o lugar onde você vai encontrar todas elas. No Senhor está a resposta que você precisa. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, aquilo que antes era preocupação se torna provisão. É noite de nós reorganizarmos prioridades. E a maior e principal é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E nesta busca, neste lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Jesus ensina: não se vence tentando controlar tudo, se vence reorganizando a prioridade. E a prioridade das nossas vidas precisa ser, todos os dias, buscar Jesus, buscar Ele como Rei, como aquele que governa as nossas ações, os nossos desejos, os nossos sonhos. Paulo, ele escreve em Filipenses, num momento muito difícil da sua vida, preso, num calabouço, num lugar frio, sujo, sozinho, uma tempestade externa tão grande que ele vivia, mas a alma dele estava reorganizadas suas prioridades. E ele escreve em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele não estava numa condição favorável para escrever. Diante dos nossos olhos humanos, talvez ele fosse a pessoa mais possível de viver um momento de ansiedade por tudo aquilo que circulava ele, circundava ele. Mas ele diz assim: olha, não andeis ansiosos, mas faz conhecer de Jesus em oração, súplicas, em ações de graça. É na oração que nós vencemos, meus irmãos. É na súplica que nós vencemos. E é na gratidão daquilo que Deus já fez. E na certeza de que Ele continuará fazendo. E neste lugar, a palavra diz que a paz, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Então há um guarda na porta do nosso coração, um guarda na porta da nossa mente, quando nós levamos a Ele em oração todas as nossas ansiedades. Porque o dia que ela bater para ocupar o lugar que é da confiança, da fé, a paz de Deus, a paz de Cristo estará lá na nossa mente, no nosso coração, dizendo: aqui você não entra, aqui não tem espaço para você. Porque aqui dentro, tem a certeza, tem a paz, tem a confiança, tem a segurança, tem uma palavra de que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Paulo, diante da situação de ser decapitado, ele entrega esta palavra: seja grato. Quando a ansiedade bater,
vai dizer, ó, aqui não. A paz já chegou primeiro. A paz que eu encontrei na oração. A paz que excede o entendimento, de estar vivendo um momento difícil, mas Ele está nos mantendo de pé. Quem olha para as nossas vidas muitas vezes nem entende como. Como? Jesus. Como? Jesus. É Ele que me mantém. É Ele que me sustenta. Porque a ansiedade, o medo, a insegurança, a incerteza bater, vai encontrar fechado nossa mente e o nosso coração. Porque já vai estar preenchido por aquilo que só Deus pode nos dar. Por isso, meus irmãos, eu os convido a ficar de pé. Entenda, a tempestade vai passar. A fúria do vento vai passar. Reorganize as prioridades. E a prioridade é buscar o Senhor em primeiro lugar. Meus irmãos, hoje não é uma noite só para ouvir. É uma noite para você decidir, entregar, reorganizar e sair daqui com esta palavra. Não andeis inquietos quanto à vossa vida, na certeza de que Ele acrescentará todas estas coisas. Existe um Deus que já está no seu amanhã, e quem aprende a confiar nele hoje não precisa temer com aquilo que virá. Louvado seja o nome do Senhor.